Fala aí, aqui é a Giovana, Agido Responde Aí, e hoje a gente vai resolver um exercício sobre o cálculo da pressão. Então, bora lá! Enunciado diz o seguinte: na figura abaixo, a comporta de cobertura AB fecha uma abertura circular de 80 centímetros de diâmetro. A comporta é mantida fechada por uma massa de 200 kg, como mostra a figura. Em que nível H da água a comporta será deslocada? Despreze o peso da comporta. Então vamos lá, esse exercício pode parecer meio esquisito, mas missão dada é missão cumprida e forninho dado é forninho segurado. Ainda mais que eu sou a Giovana, né? Então vamos lá resolver esse exercício. Primeiro descobrindo o que é que está acontecendo realmente nesse enunciado. Vamos lá então? Entendendo o enunciado é o nosso primeiro passo. Primeiro a gente tem nessa comporta circular aqui, ó, AB, certo? Essa é a comporta. E o que que ela faz? Ela tenta impedir, né, que o fluido transborde. Como assim? Vamos dar um zoom aqui na comporta. A gente tem aqui a comporta, beleza? E aí, a partir daqui, ó, o fluido pode sair. Especialmente, né, se aqui ó, a gente está vendo, nesse lado, um nível, né, maior, certo? Então, se tiver aqui um nível maior, ele vai querer sair por aqui, né? E aí, para isso, colocaram uma massa de 200 kg. Ela está fazendo aqui uma força para não deixar ele sair, certo? Então, vamos lá. Tem essa massa de 200 kg que garante que a comporta não se desloque. Só que esse superpoder tem um limite. Essa massa ela garante que a comporta não se desloque até uma certa pressão adicional. Ou seja, a gente vai acrescentando o fluido aqui, vai acrescentando, vai acrescentando. Como tá paradinho, a gente está acrescentando aqui, né, uma altura de fluido, então tem uma pressão que está sendo exercida. Se tem uma pressão sendo exercida, ela vai ser transferida para cá pelo princípio de Pascal. E aí, se o fluido vai querer transbordar. Só que acontece que essa massa está impedindo. Só que essa massa ela vai impedir até um certo ponto, porque se eu colocar um monte de água aqui, o que vai acontecer? Pô, não vai nem adiantar ter essa massa de 200 kg e vai transbordar. E aí o enunciado quer saber justamente isso. O exercício quer saber a partir de qual altura H a pressão exercida pela água, certo? É maior que a exercida pelo peso aqui dessa massa adicional, ok? E aí, essa pressão, né, é o que faz a comporta, essa pressão adicional, a partir dessa altura H, é o que faz com que a comporta se desloque. E aí ela abre e transborda. Bom, entendido o que está acontecendo, vamos ver como é que é essa pressão exercida pelo peso, certo? Pelo peso dessa massa de 200 quilos. Vamos lá. O que acontece? Vamos analisar então essa massa de 200 quilos, beleza? A gente tem a força-peso. E a força-peso, que a gente está se referindo aqui, é essa peso aqui só da massa, porque ele falou, lembra que no enunciado ele disse que despreze o peso da comporta? É que perto dessa massa de 200 quilos, a comporta é desprezível, beleza? E aí a força-peso, né, que eu vou chamar de FP, para não confundir com a pressão, ela vai ser, então, massa vezes gravidade, certo? mg, nossa conhecida. Então, ela vai ser 200 quilos vezes G a gravidade. A gente tem que a força-peso é 1.960 newtons, certo? Ok. Só que, atenção aqui nesse momento. Por quê? A pressão exercida pela força-peso, a gente está falando de pressão, ela vai ser chamada PP, certo? Ela não é a força em si, ela é a pressão. E pressão é força sobre a área, certo? Então, vamos lá. A pressão é força sobre a área, e aí a força que a gente acabou de calcular é 1960. E qual é a área? Bom, a área é a área da comporta, certo? E a área da comporta, ela é circular com 80 centímetros de diâmetro, ou seja, 0,8 metros. Então, com isso, a gente encontra que a pressão exercida pela força-peso, e não a força, a pressão, ela é 3.901 Pascal, ok? Beleza. Aí, a partir disso, a gente vai lembrar do princípio de Pascal. Como assim? O princípio de Pascal diz o seguinte, que qualquer pressão adicional, ela é transmitida integralmente pelo fluido. Ou seja, se eu adicionar aqui, né, adicionar aqui líquido, ele vai, né, fazer uma altura de líquido, então a gente vai ter uma pressão, e essa pressão vai ser transferida integralmente pelo fluido, né, conforme o princípio de Pascal, certo? Então, vamos analisar essa pressão adicional, né, do fluido.
Vamos lá, é o nosso passo 3, analisando o fluido. Agora a gente já analisou no passo 2 a massa, agora vamos analisar o fluido. O fluido, ele está fazendo essa pressão adicional. Essa pressão adicional, ela vem a partir de uma coluna de líquido, certo? A pressão adicional, ela vem a partir, aqui não está a altura? O que é adicional é a partir dessa altura, é uma coluna de líquido a partir dessa altura, certo? Da altura da comporta. Que essa pressão vai ser qual? Ela vai ser ρGH, justamente porque se trata, né, de um líquido parado, então é estática dos fluidos. A pressão aí é ρGH, então, a pressão do fluido, certo? E aí, o ρ é o ρ da água, que é o fluido, a água. E aí, G é 9,8 e a altura, quem é? Ainda não sabemos, é quem queremos saber. Bom, o passo 4 vai ser aplicar esse princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele é da transmissão da pressão, certo? A gente vai transmitir toda a pressão que é adicional, que é transmitida, ela vai ser transmitida para as outras partes do fluido. E aí, a pergunta é, a partir de qual altura H a pressão exercida pela água é maior que a pressão exercida pelo peso? Então, vamos ilustrar isso daqui. Aqui, olha, a gente adicionou uma pressão, certo? Porque a gente adicionou essa altura de líquido. Então, a gente vai ter uma pressão. Essa pressão vai ser transferida por Pascal para cá, certo? E aí, fazendo um zoom aqui, ó, o fluido está fazendo essa força aqui em azul, certo? E aí, a massa de 200 kg, ela também está fazendo uma força, a força-peso, né? Que é essa rosa aqui para baixo. Então, a gente tem esse diagrama aí de forças, no qual a gente vai, para responder essa pergunta, né, de a partir de qual altura H a pressão é exercida pela água é maior que a exercida pelo peso, a gente vai fazer as contas, a gente vai igualar essas forças, porque a partir de desse certo valor que as coisas vão mudar. Bom, ok, então a gente, pelo princípio de Pascal, a gente iguala as pressões. A pressão do fluido vai ser igual à pressão da força-peso. E aí a gente calculou já, né, que a pressão da força-peso e a do fluido, né, uma é ρGH e a outra é força sobre área. Bom, já estão calculadas e são essas expressões aqui, certo? A partir daí a gente vê que a altura, então, é aproximadamente 0,398 metros, o que nos dá 40 centímetros. E o que isso quer dizer, então? Que a partir de 40 centímetros, a comporta vai ser deslocada. Ou seja, quando essa altura aqui for maior que 40 centímetros, a pressão aqui, né, essa pressão vai ser maior que a pressão do fluido, vai ser maior que a pressão gerada pela força-peso e aí vai transbordar. E aí a comporta vai ser deslocada. Tchum! Ok, e aí? Missão dada, missão cumprida. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.